Olá, meu irmão, bom dia. Que satisfação mais uma vez poder estar aqui, entrar na tua casa, poder falar ao teu coração. Hoje nós voltamos os nossos estudos, a nossa proposta de mergulharmos na palavra de Deus e estudarmos aspectos, pontos fundamentais que estabelecem a nossa fé. Semana passada nós iniciamos os nossos estudos falando sobre arrependimento. Os irmãos se lembram que todos nós somos pecadores, estamos separados de Deus, não há nada que nós podemos fazer para nos justificar, para pagar o nosso pecado de Deus, e que a base da salvação é o nosso arrependimento, ou seja, nós precisamos arrepender, nós precisamos reconhecer a nossa condição de condenados, de separados, de independentes de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Então, se nós continuarmos nessa estrada, o nosso fim vai ser trágico, a morte espiritual. Estaremos separados eternamente de Deus. Hoje, nosso segundo estudo, eu queria abordar salvação. Irmão, você gosta de receber presente? Salvação é o maior de todos os presentes que nós recebemos nessa terra. Quando Deus se manifesta a nós e nós podemos entender aquilo que Ele fez por nós. Salvação é um ato de Deus, é Deus buscando o homem, é a iniciativa de Deus em nos salvar. Veja, nós pecamos, nós ficamos separados de Deus pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, mas Deus, Ele preparou um plano de resgate para vir, para nos reconciliar, para pagar o preço do nosso pecado. Como nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e não haveria nenhuma maneira de nós pagarmos esse pecado, então Deus precisou arrumar alguém substitutivo, alguém que viesse, que se fizesse homem como nós. E ele fez isso através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então Jesus veio nesta terra, se fez homem, abriu mão da sua glória, do seu poder, e ali na figura de homem, de servo, ele obedeceu a Deus para nos salvar. E ele foi para a cruz, ele morreu, e hoje ele ressuscitou e está à destra do Pai. Então, esse foi o sacrifício que Deus fez por nós, enviar o seu Filho amado para que fôssemos salvos, reconciliados com Ele, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então, havia um abismo entre nós e Deus. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue tinha que ser derramado. No Velho Testamento, os animais derramavam sangue para pagar-se o preço ali, para reconciliar, para que o homem fosse aceito diante de Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo veio, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, e ele tomou o nosso lugar. Por isso que salvação é uma morte substitutiva, Jesus expiando os nossos pecados, tomando o nosso lugar na cruz. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Nós éramos inimigos, malfeitores, separados de Deus, e Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço da nossa dívida, para nos reconciliar com Ele, para dar a vida dele para nós. Por isso, quando abrimos o coração, recebemos a vida de Jesus. Então, esse é o amor de Deus. Por isso que a palavra diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, o mundo vira as costas para Deus, o mundo debocha de Deus, murmura de Deus. Mas Deus não nos abandona, Deus manda o sol todo dia para bons e maus, manda a chuva todo dia para todos. Deus está presente em tudo. É o homem que fecha o seu coração. Então, salvação é um presente que Deus nos dá, o maior de todos os presentes que vai mudar a nossa vida. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, quando nós entendemos isso, isso muda a nossa vida. É um presente da graça de Deus. Nós não precisamos pagar nada, fazer nada. Só precisamos reconhecer a nossa condição, abrir o nosso coração e receber aquilo que Deus fez por nós. Veja, a obra de Jesus Cristo foi completa e foi perfeita. Sabe, só existia uma maneira de Deus nos resgatar. Era vindo a esse mundo,
tomando a nossa condição de homem, e foi exatamente isso que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele veio nesse mundo, por isso que a palavra de Deus diz em Isaías lá, que a virgem conceberia e o seu filho seria Emanuel, ou seja, Jesus é Deus conosco, Deus descendo do céu. Muitas pessoas não creem nisso, mas é exatamente isso. Esse é o amor de Deus. Deus não nos abandonou. Deus veio a esse mundo por amor de nós. Então Jesus nasceu de uma virgem. Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, como está na palavra ali. Jesus nasceu sem pecado. Jesus viveu uma vida sem pecado nesse mundo. Ele foi testado em tudo, mas ele viveu uma vida sem pecado. E ele morreu pelos nossos pecados, tomando o nosso lugar naquela cruz. Então a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. É assim que Deus nos resgata. Por isso que está lá em Isaías, essa palavra de Deus, 53, 4 a 6. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu irmão Isaías, o profeta Isaías, escreveu essa palavra 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo na plenitude dos tempos. Deus estava mostrando que viria um justo que pagaria pelos nossos pecados. 1 Pedro 3,8 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus,